Então, dentro desta visão, eu pude entender que Deus pôs uma palavra no meu coração. E o mais engraçado também é que existe outro animal aqui, a ovelha. E o que significa a ovelha? Ele foi atrás de ovelha, o urso. O que significa uma ovelha? Nós sabemos que a ovelha, ela é completamente dependente do pastor. A ovelha, ela não tem capacidade de discernir entre uma relva, um capim venenoso e um capim bom para comer. Se pôr tudo junto, ela come, passa mal. A ovelha, ela não tem senso de perigo, ela não tem noção do perigo. A ovelha, ela se deixar, ela se perde do meio das suas irmãs, das suas companheiras ovelhas, ali, das outras ovelhas. A ovelha, vamos supor, um cachorro, um cão, cachorro, se ele estiver andando e tiver um precipício, um lugar, e tiver ali um matozinho tampando o precipício, sem com que o cachorro veja, o cachorro ele vai chegar, ele mesmo que ele não consiga ver, ele vai perceber que tem algum perigo ali, ele vai sentir. A ovelha não. A ovelha vai e cai lá embaixo. Perigoso cair lá embaixo. Ou seja, as coisas que o QI da ovelha é muito fraco, é muito pequeno, ela não tem capacidade de tomar uma decisão assim por ela mesma. Ela precisa do pastor. Ela precisa do pastor. Ela é totalmente dependente do pastor, né? E outra característica que está na ovelha também, ela tem a sua lã. A sua lã é para aconchego, né? É simbólico. A ovelha, ela não gosta muito de deitar, de rolar no lamaçal, o cordeiro. Ela não gosta muito. Se você soltar um porco na lama, ele vai rolar. Mas a ovelha não. Ela pode ficar no lamaçal, às vezes até dói as suas patinhas, ela deita em cima da pata, às vezes suja o pelo, mas ela não rola, não consegue rolar no lamaçal. É uma característica também de não misturar com pecado. E muitas outras características de ovelha, né? E o mais interessante é que essas características de ovelha está em Cristo, né? Por exemplo, a Bíblia compara Jesus que ele foi para o matadouro como ovelha, né? E também a Bíblia nos fala que de Jesus como cordeiro, o cordeiro de Deus. Ou seja, porque em Cristo está a total dependência de Deus. Jesus, no seu ministério, ele estava na totalidade de dependência de Deus. Ele nos ensinou isso. Ele nos ensinou o aconchego. Ele nos ensinou não misturar com o pecado. Ele nos ensinou a amar, nos ensinou a obediência. Nos ensinou muitas coisas porque estava em Cristo o caráter da ovelha, né? Simbolicamente, é claro. E nós precisamos ser em Cristo, ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, também começa a ter o caráter de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter o caráter de Cristo, ou seja, o caráter do cordeiro, o caráter da ovelha. Então, quando nós perdoamos, quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós estamos na dependência de Deus, quando nós amamos o nosso pastor, a nossa igreja, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós estamos nas mãos de Deus, significa que o símbolo da ovelha está em nós e o caráter de Cristo está em nós também. Que interessante, né? Muito interessante. E hoje nós vemos que o caráter de Cristo está sendo comido pelo urso na vida de muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas estão perdendo o caráter de ovelha, o caráter de Cristo nas suas vidas? Quantas pessoas já não querem mais viver na dependência de Deus, né? Quantas pessoas que a sua vida é só trabalhar e correr atrás do dinheiro, e correr atrás de luxo, correr atrás das coisas. Quantos e quantos pastores às vezes abandonam o seu ministério porque não conseguem ali passar necessidade por causa da obra da igreja? Se não tiver no luxo, não vai.
Estão perdendo o caráter de Cristo. Quantos e quantos maridos já não conseguem mais amar a sua esposa? Por quê? Olha na televisão, vê aquela princesa nua, seminua, né? E fica falando, por que a minha mulher não é assim? E começa já a perder o desejo pela sua esposa. Por quê? O caráter de ovelha, o caráter de Cristo na vida dele está sendo comido. Da mesma forma, mulheres cristãs que olham na televisão aquele homão bonito, né? Tem até o novo apelido que eles puseram agora, o saradão. Aí de repente chega em casa, olha pro lado, vê o marido com uns pneuzinhos aqui, umas pancinhas aqui, e já fala, esse homem já não é mais o que eu queria. Ou seja, o caráter de Cristo da ovelha está sendo comido na vida dessa pessoa. Quantos e quantos filhos já não suportam mais nem ouvir a voz dos pais, quer sair de casa a todo custo porque não consegue conviver com os pais, porque acha que os pais estão mandando na vida deles. Isso está entrando no nosso meio cristão. Por quê? O caráter de Cristo está sendo comido. O caráter de a ovelha que está na pessoa, simbolicamente dizendo, está sendo comida pelo poder do urso. Quantos crentes, por qualquer coisa, saem da igreja, não ama a igreja mais, não sentem a presença de Deus. Irmãos, para orar, para levantar de madrugada, para orar, ó, é isso aqui, é um custo, é difícil. Não tem mais aquela intimidade com Deus, aquela busca, aquela sede, não se mergulham mais na presença de Deus. A frieza espiritual está tomando conta de uma forma das pessoas. Tem muitas igrejas, tem muitas igrejas que eu digo, igrejas pessoas, templos do Espírito Santo, que estão completamente apagados. Às vezes tem muita gente que vai na igreja, mas está com o corpo ali, mas a sua mente está completamente longe daquele lugar. Quantas pessoas assistem um culto e alguém pergunta para ele assim, o que foi pregado hoje? Ele, não sei. Por quê? Está completamente desligado, longe daquele lugar. Por quê? O caráter de Cristo está sendo comido. Quanta divisão existe no nosso meio hoje, igreja. Igreja, se nós uníssemos os ministérios às igrejas, se nós uníssemos as igrejas, parasse um falar mal do outro, um falar que o outro está errado, um falar que o outro é isso, que aquilo. Irmãos, nós já tínhamos conquistado muito mais almas, nós já tínhamos feito muito mais coisas. Mas hoje é uma guerra tão grande eclesiástica, ministerial. É falar, aquela igreja é mundana, aquela igreja pede dinheiro demais, aquela igreja é um império, aquela igreja está construindo isso, aquela igreja é isso, aquela igreja é santarrona, aquela igreja não ensina a Bíblia direito, não vai naquela igreja, aquele pastor não presta. Em vez de estender a mão, quando um pastor cai, quando um pastor erra, em vez de juntarmos, falar, vamos orar por ele, dar oportunidade, não. A primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o erro do pastor e jogar no ventilador, né? Esparrão aí para todo mundo. E quem perde é só o reino de Deus. É a igreja do Senhor Jesus que perde. Sabe por quê que está acontecendo isso? Porque o urso está comendo o caráter de ovelha, o caráter de Cristo que está em muitas vidas. Por isso que o amor está se esfriando. O amor está se esfriando. Aí você pergunta assim para mim, mas como que você pode falar que o urso está comendo? O urso já morreu, o urso já foi, o Império Persa já foi há muito tempo, né? O simbolismo da Pérsia já acabou. Nananina não. Quer apostar comigo que não acabou o Império Persa? O Império Persa ainda atua. O principado que estava comendo os principais símbolos do evangelho e do cristianismo ainda atua. O demônio que era simbolizado pelo urso, ou seja, o urso, o espírito do urso, ainda existe nos nossos dias de hoje. Quer ver? Abram suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo